A miscigenação no Brasil começou com a chegada dos portugueses em 1500, iniciando um processo contínuo de mistura racial que se intensificou com a colonização. Os portugueses que trouxeram suas práticas culturais e sociais começaram a se relacionar com as populações indígenas locais, ressaltando na primeira onda de miscigenação. A partir do século XVI, a importação de africanos escravizados para trabalhar nas plantações de açúcar e, posteriormente, nas minas de ouro e diamantes, acrescentou uma nova dimensão ao caldeirão racial. No século XIX, após a abolição da escravatura em 1888, o Brasil incentivou a imigração europeia, como italianos, alemães, espanhóis, portugueses e, posteriormente, de asiáticos, principalmente japoneses, para, entre aspas, branquear a população, o que adicionou ainda mais diversidade à composição étnica do país. Do ponto de vista biológico, a miscigenação é um processo que aumenta a variabilidade genética dentro de uma população. Estudos genéticos mostram que indivíduos de ascendência mista frequentemente exibem uma maior resistência a doenças genéticas específicas devido ao aumento da heterogeneidade genética. Este fenômeno, conhecido como vigor híbrido ou heterose, sugere que a miscigenação pode contribuir para uma população mais saudável e robusta. Além, a miscigenação tem implicações importantes para a genética de população, pois ajuda a reduzir a incidência de doenças recessivas que podem ser mais prevalentes em populações geneticamente homogêneas. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver! Culturalmente, a miscigenação no Brasil resultou em uma identidade cultural única e diversificada. A música brasileira é um excelente exemplo disso, combinando ritmos africanos como o batuque, melodias europeias como o fado português e influências indígenas. O samba, o maracatu, o frevo e a bossa nova são apenas alguns exemplos desses gêneros que surgiram após essa fusão. Na culinária, pratos como a feijoada, originária da alimentação dos escravos africanos, o acarajé de influência africana e o churrasco de influência dos gaúchos europeus, mostram como a miscigenação criou uma gastronomia rica e variada. Festividades como o Carnaval, que mistura elementos das tradições europeias, africanas e indígenas, são celebrações icônicas dessa diversidade cultural. A miscigenação no Brasil também levanta questões sociais complexas. Apesar de diversas étnicas, o racismo e a desigualdade racial são problemas persistentes. O mito da democracia racial que sugere o Brasil é um país sem racismo devido à sua miscigenação esconde a desigualdade profundas que afetam especialmente as populações afrodescendentes e indígenas. Essas comunidades frequentemente enfrentam discriminação, menor acesso à educação e emprego de qualidade e são desproporcionalmente afetadas pela violência e pobreza. Historicamente, as políticas e legislações sobre a miscigenação variaram amplamente. No Brasil colonial, as relações interraciais eram comuns, mas existia uma clara hierarquia racial que beneficiavam mais os brancos. No período pós-abolição, o governo brasileiro incentivou a imigração europeia na esperança de branquear a população e assim modernizar o país, baseando em teorias racistas da época. No século XX, a miscigenação começou a ser celebrada como uma característica positiva na identidade nacional, mas muitas vezes essas celebrações mascaravam a persistência do racismo estrutural. A Constituição de 1988 foi um marco na luta contra o racismo.
garantindo a igualdade de direitos e criminalizando a discriminação racial. Mais recentemente, políticas afirmativas como as cotas raciais têm buscado corrigir as desigualdades históricas e promover a igualdade racial efetiva. A miscigenação no Brasil é um processo complexo e multifacetado, que tem moldado profundamente a identidade nacional desde a colonização até os dias atuais. A mistura de povos e culturas criou uma sociedade rica e diversificada, mas também enfrentou desafios significativos em termos de racismo e desigualdade. Compreender a história, os aspectos biológicos, o impacto cultural, as questões sociais e as políticas relacionadas. A miscigenação é fundamental para promover uma sociedade mais justa e igualitária. A desigualdade de poder dentro de sistemas democráticos desafia os ideais de igualdade e justiça. Embora a democracia seja baseada no princípio de que todos os cidadãos têm igual direito de participação na prática, o poder está frequentemente concentrado nas mãos de elites políticas e econômicas. Essas elites têm maior acesso a recursos financeiros, redes de influências e plataformas de mídia que lhe permitem moldar políticas e decisões a seu favor. Esse desequilíbrio perpetua um ciclo onde as vozes dos menos privilegiados são frequentemente ignoradas ou marginalizadas, minando a integridade do processo democrático. Por exemplo, em muitos países, as campanhas eleitorais são financiadas por doações de grandes corporações e indivíduos ricos, que assim garantem acesso privilegiado aos legisladores e à influência sobre a agenda política. A representação limitada é um problema crítico em muitos sistemas democráticos. Mesmo onde existe sistema de representação proporcional, grupos minoritários e marginalizados muitas vezes enfrentam barreiras significativas para serem representados de maneira adequada. Isso inclui minorias étnicas de gênero, de orientação sexual e de classe que podem não ter a mesma voz, e influencia que os grupos majoritários. A falta de diversidade entre os representantes eleitos resulta em políticas que não refletem ou atendem às necessidades de todos os cidadãos, perpetuando a marginalização e a exclusão. Iniciativas como cotas de gênero e raça, além de políticas de inclusão, são essenciais para melhorar a representatividade e garantir que todas as vozes sejam ouvidas. A influência corporativa é uma ameaça séria à integridade democrática. Grandes corporações e interesses empresariais têm recursos consideráveis para influenciar a política e a legislação através de lobby, doações de campanha e financiamento de grupos de interesse. Essa influência pode levar à captura do Estado, onde as políticas públicas são moldadas em benefício das corporações em vez dos cidadãos. Questões como a regulamentação ambiental, leis trabalhistas e políticas físicas são frequentemente decididas com base nos interesses corporativos, em detrimento do bem-estar público. Para combater essa influência, é necessário implementar regulamentos mais rígidos sobre financiamento de campanhas, aumentar a transparência do lobby e fortalecer a sociedade civil. A desinformação e a manipulação são desafios crescentes para a democracia moderna. A proliferação de notícias falsas, teorias da conspiração e campanhas de desinformação, muitas vezes exacerbadas pelas redes sociais, podem distorcer a percepção pública e influenciar o comportamento eleitoral. Governos, organizações e indivíduos que controlam ou manipulam informações têm o poder de influenciar significativamente o resultado das eleições e a opinião pública. A manipulação da informação
mina a confiança nas instituições democráticas e pode levar à polarização política e social. Para combater esse problema, é necessário promover a educação mediática, fortalecer as verificações de fatos e implementar regulamentações que combatem a desinformação. A participação eleitoral é um indicador crucial da saúde de uma democracia. No entanto, muitos sistemas democráticos enfrentam problemas de baixa participação, onde uma parte significativa da população não exerce seu direito de voto. Razões para isso incluem apatia política, desilusão com o sistema político, barreiras burocráticas e legais e falta de acesso à informação. A baixa participação pode resultar em um governo que não reflete verdadeiramente a vontade do povo, enfraquecendo a legitimidade democrática. Para aumentar a participação, é importante facilitar o acesso ao voto, promover a educação cívica e criar incentivos para a participação eleitoral. Expectativa irrealista sobre o que a democracia pode alcançar pode levar à desilusão e ao cinismo. Muitas pessoas esperam que a democracia resolva todos os problemas sociais e econômicos rapidamente. Mas a realidade é que processos democráticos são complexos e muitas vezes lentos. A democracia exige negociação, compromisso e participação contínua dos cidadãos. Quando as expectativas não são atendidas, pode haver um declínio na confiança nas instituições democráticas e um aumento no apoio e alternativas autoritárias ou populistas. É crucial educar cidadãos sobre o funcionamento real da democracia e as limitações inerentes ao processo democrático, para alinhar expectativas com a realidade. O mito da democracia pode mascarar problemas profundos dentro dos sistemas democráticos modernos. A desigualdade de poder, a representação limitada, a influência corporativa, a desinformação e manipulação, a participação eleitoral e as expectativas irrealistas são todos desafios significativos que precisam ser enfrentados para fortalecer a democracia. Compreender esses problemas é trabalhar para abordá-los e crucial para garantir que a democracia possa realmente servir a todos os cidadãos de maneira justa e equitativa. A transparência, a educação cívica, a inclusão e a regulamentação adequada são passos essenciais para mitigar esses desafios e promover uma democracia mais robusta e representativa.